A gente vai iniciar aqui o vídeo para eu mostrar como que é possível fazer automação de startup e shutdown de VMs dentro do OCI usando um script Python, né, um SDK de Python, para facilitar o processo de gerenciamento de máquinas. Tá? Talvez você precise fazer o agendamento de desligamento dessas máquinas e o startup dela em horários específicos, então um script desse vai ajudar bastante nesse sentido. Tá? Para fazer essa demonstração, eu estou usando como modelo essa VM que está dentro de uma Tenancy Hours Free que eu criei aqui. Tá? A VM está desligada, eu criei ela para esse propósito. E aí a gente precisa identificar essa máquina, tá, por meio do OCI, porque o script ele vai se autenticar no OCI e aí ele precisa saber qual que é a máquina que ele vai desligar ou que ele vai dar o startup nela, tá? Então o OCI é um ponto, o meio que a gente usa para que essa máquina seja identificada, tá? Então vamos lá. Aqui do lado eu tenho algumas ações que eu vou executar para deixar essa automação pronta. O que nós vamos fazer? O primeiro ponto é importar os modos necessários. Tá? Então, para fazer essa automação, eu vou importar o módulo chamado OCI. Ele primeiro precisa estar instalado na máquina onde esse script vai ser executado, caso contrário vai dar um erro de que ele não conseguiu achar aquele módulo. No meu caso, esse módulo está instalado, tá? O comando para fazer a instalação dele, eu vou mostrar em um outro vídeo, mas eu vou antecipar aqui. Basicamente, você vai entrar no seu CMD, se for um Windows ou um shell ali do Linux mesmo, e fazer um pipe install, né? No módulo do OCI. Executa isso aqui, ele deve instalar para você o módulo de OCI. Tá? Então, vamos importar esse módulo, que no meu caso já está instalado, e eu importo ele com o comando import, passando o nome do módulo. Esse aqui é o suficiente para importar o módulo de OCI que a gente vai usar. Dentro desse módulo a gente tem as funções, os objetos que vamos instanciar para poder gerenciar a VM que está no OCI. Tá? Então, uma vez que eu fiz isso aqui, eu vou salvar. Então, Ctrl S aqui para salvar. Vou executar esse código. Ele não vai fazer nada, tá? Porque eu só estou importando o módulo. Então, ele executou com sucesso, sem erro. Isso já é bom. O próximo passo, como eu já havia adiantado no começo do vídeo, é definir a VM a ser desligada. Então, o objetivo do script é desligar uma VM, desligar e ligar. Então, nós precisamos identificar qual que é a VM. Para isso, a gente vai precisar do OCID. O OCID dentro do OCI, ele é uma informação para cada recurso do OCI. Então, se eu tenho uma máquina virtual, se eu tenho uma máquina virtual, eu tenho um OCID. Se eu tenho 10 máquinas virtuais, cada máquina tem seu próprio OCID. Se eu tenho um DB System, o DB System tem seu OCID. Se eu tenho um volume, esse volume tem um OCID. Se eu tenho um backup de volume, esse backup de volume tem um OCID. Então, todos os recursos dentro do OCI são identificados unicamente por um OCID. Nesse caso, essa máquina virtual ela tem um OCID. Então, eu posso clicar aqui para ver os detalhes dela. Tá? E aí dentro dessa página de detalhes eu consigo pegar o OCID, ou eu posso simplesmente vir aqui nesses 3 pontinhos, copiar o OCID, tá? E colar ele aqui. Tá? Só que esse OCID eu não vou deixar ele solto, eu vou criar uma variável que vai conter essa informação. Para esse caso, tá? Eu vou criar uma variável aqui, pode ser o nome que melhor agradar, né? Que mais se encaixa no seu contexto. Mas para esse cenário aqui eu vou criar uma variável chamada instance_id. Instance_id. E essa variável ela é uma string. Aí uma string em Python pode ser representada com aspas simples ou com aspas duplas. Tanto faz, tá? Nesse caso eu vou usar aspas simples. E vou deixar o OCID da minha instância dentro dessas aspas simples. Fecho aqui. Tá? Beleza. Agora eu estou importando o módulo de OCI e estou definindo uma variável chamada OCID. Tá, eu vou fazer um print aqui só para validar a variável. Print instance id. Vou executar o código, ele deve imprimir para mim o valor dessa variável aqui, que é essa string. Então já salvei o meu código, Ctrl S, rodar. Beleza, ele imprimiu aqui para mim, como eu queria. Vou
tirar esse código aqui. Agora o próximo passo é se autenticar no CI, tá? Porque essa VM ela está lá no CI, numa tenancy específica lá que eu criei previamente, tá? Agora a gente precisa se autenticar nessa tenancy para eu saber, para eu poder identificar, depois que eu tiver autenticado, eu encontrar essa VM que tem o CID, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar uma função desse módulo que eu já importei, tá? Por isso que eu importei ele, porque agora eu vou começar a usar ele aqui. Eu vou criar uma variável chamada de config. Essa variável ela vai receber os dados de autenticação, tá? Primeiro eu chamo o OCI, que é esse módulo aqui. Dentro do OCI eu chamo uma função dele que é chamada fromFile, tá? Então dentro do OCI eu vou chamar o OCI.config, né? E dentro desse OCI.config eu tenho uma função chamada fromFile. Dentro dessa função .fromFile eu passo o nome de um profile, né? Então eu tenho uma variável, um argumento chamado profile name, e nesse profile name eu passo o nome do meu profile, que nesse caso, tá, é um profile que eu criei previamente. Esse profile geralmente a gente cria ele quando a gente está configurando ali, instalando o CI/CLI, tá? Quando estou instalando o módulo de CI/CLI, eu faço essa instalação, no final eu faço um setup e eu defino um local, um diretório onde eu vou ter meus arquivos de chave e meu arquivo de configuração. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como que seria um arquivo de configuração desse, tá? Vou colocar aqui embaixo, eu apago. Basicamente, um profile é isso aqui, tá? É um nome que eu dou para um bloco de informações referentes à autenticação no CI. Então, aqui nesse profile, eu vou definir quem que é o usuário, aí eu passo o OCID desse usuário. Claro que aqui eu ocultei algumas informações. Na sequência, eu defino aqui uma fingerprint, que essa fingerprint ela vai ser definida a partir da chave pública, que essa chave pública é o par dessa chave privada que eu informo aqui. Tá? O tenancy onde eu vou me autenticar, ou seja, onde que está essa VM, eu vou me autenticar nesse tenancy, então eu passo o tenancy OCID aqui, e a região onde está essa VM. Tá? Então, nesse caso, eu estou usando essa VM, ela está dentro de um data center lá na região de São Paulo. Tá? E por fim, eu passo o caminho da minha chave privada. Isso aqui tudo fica dentro de um arquivo de configuração, né? Por isso que eu uso o fromFile, ou seja, eu estou lendo isso aqui de um arquivo de configuração. E dentro desse arquivo de configuração, eu estou passando o nome do profile, que nesse caso é esse profile aqui, tá? Em um outro vídeo eu vou mostrar como que faz essa configuração desse arquivo de profile, mas por hora isso não é o foco desse vídeo, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou novamente salvar o meu código e vou executar, tá? Chamar aqui beleza, o código executou sem erro. Tá? Por que eu estou executando aquela alteração? Só para a gente validar que eu não estou introduzindo erro no meu código. Se eu fizer muitas alterações e deixar para testar só depois, aí seria um erro e às vezes fica um pouco mais difícil para identificar onde está. Tá? Não fica difícil porque o código do erro geralmente é bem claro, já diz qual que é a linha, qual que é o comando que deu erro. É só para a gente ir testando passo a passo. Tá? Uma vez que eu criei esse config aqui, então eu vou até imprimir. Não vou imprimir, deixa eu poder dar um print nesse cara, tá? Basicamente ele vai imprimir aqui aquelas informações que eu tinha apresentado aqui embaixo, aquele bloco, tá? O CID, o nome do usuário, fingerprint, enfim. Beleza, agora que eu tenho essa informação, o próximo passo é eu instanciar um objeto, né, que vai gerenciar minhas máquinas, um objeto de uma classe responsável por gerenciar instâncias de VM no CI, tá? E esse objeto ele está dentro de um módulo chamado
Compute Client, é uma classe chamada Compute Client. Então eu vou instanciar um objeto dessa classe, que basicamente ela está dentro do ci.core.computeClient. Compute Client. Isso. Tá? E para eu instanciar esse objeto, eu tenho que definir qual que é o meu config, ou seja, meus dados de autenticação. Então eu defino esse objeto dentro dessa variável config, e quando eu vou instanciar os meus objetos da classe Compute Client, eu passo para ele os meus dados de autenticação, que é essa config aqui. Então, basicamente, eu passo config é igual a essa config. Então, tem um parâmetro chamado config que recebe uma configuração que eu defini previamente aqui em cima. Tá? Isso aqui ele vai instanciar um objeto, só que eu vou precisar guardar esse objeto dentro de uma variável. Eu vou chamar esse objeto de core client. Na verdade, chamar de compute client. Compute client. Ele recebe esse objeto aqui. Beleza, salvei, vou executar novamente. Executou sem erro, não inseri nenhum erro no meu código até agora. Beleza, agora eu tenho esse objeto instanciado da classe Compute Client. Esse objeto é o que me permite executar ações sobre objetos do tipo de computação, tipo de VM dentro do CI. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar uma ação. A minha ação, ela vai ser, vou colocar a ação aqui embaixo, né? A minha ação, ela vai ser, nesse primeiro momento, considerando que a minha máquina virtual está desligada, vai ser uma ação de start, tá? A minha ação vai ser de start. Então, eu vou chamar aqui o CI ponto. Não, na verdade, eu já criei o objeto CI, né? Agora eu vou chamar o meu Compute Client, né, que é esse objeto aqui, que é da classe Compute Client, e esse objeto ele tem uma ação. Qual que é a ação que eu vou executar nesse momento? Qual que é a função? É a instance action. Então esse objeto ele tem uma ação chamada instance action, e dentro dessa instance action eu passo dois argumentos. O primeiro argumento é o meu instance ID, que vai receber uma variável aqui, e o segundo argumento é a action que eu quero executar sobre esse objeto. Então, qual que é o meu instance ID? O instance ID eu já defini aqui em cima, né? Que é essa string que identifica a minha instância. Então, ponho ela aqui. E qual que é a ação que eu quero executar? Nesse momento eu quero executar uma ação de start, porque minha máquina está desligada aqui, está stopped. Start. Beleza, isso é o suficiente para eu já ligar minha máquina, tá? Só para a gente pegar essas informações, tá? Essa ação ela vai retornar os dados, né, da ação. Então eu vou pegar esses dados e armazenar numa variável para a gente mostrar depois. Então eu vou chamar essa variável de instance, instance action response, que é a resposta dessa ação, né? Salvar e vou dar um print na minha instance action response. Salvei, executar. Vamos observar. Se não der erro, no nosso script, ele deve alterar o status de stop para running. Então vamos lá. Stop. Ó, beleza, ele imprimiu a minha variável aqui, e aqui a gente deve aguardar que ele deve mudar o status, tá? Não deu erro, tá? Deve mudar o status de stop para running. Ó, mudou. Então, dessa forma a gente consegue iniciar uma máquina no CI. E a gente pode observar que eu usei basicamente 1, 2, 3, 4, 5 linhas para fazer essa ação, tá? Uma vez que a minha máquina está em execução, se eu quiser
parar ela, o código é praticamente o mesmo. O que eu vou ter que definir diferente aqui é que em vez de usar o start, eu vou usar o stop. Então, alterei aqui para stop, minha máquina está em execução. Alterei para stop, eu quero parar ela. Salvei já meu código, vai dar um Ctrl S, eu vou executar o código. Beleza, está executando, já deu a resposta, agora é só aguardar aqui. Está em stopping, está parando a máquina. Aguardar até ela ficar em stopped. Pronto, stopped. Beleza. Então, dessa forma, a gente consegue automatizar, tá? Com um script desse, eu não preciso logar lá no CI, não preciso abrir um navegador web, né, para passar o endereço, usuário e senha, navegar até o compartimento onde estão as minhas VMs e achar minha VM para dar um stop ou um start. Essa ação de stop e start eu posso perfeitamente executar por aqui também, stop e start. Mas quando eu quero automatizar, imagina que eu tenho lá, sei lá, 10 máquinas, dessas 10 eu preciso desligar 7 delas durante o horário que elas ficariam ociosas, que ninguém vai estar usando. Então, se todo dia eu tiver que entrar lá nesse horário específico para fazer isso, às vezes fica um pouco mais trabalhoso. Quando a gente faz essa automação, esse processo fica mais simples e mais rápido. E o risco de esquecer de entrar lá para desligar e para ligar no outro dia é mínimo. Então, para esse vídeo era isso, tá? O conteúdo que eu queria apresentar já foi apresentado e a gente pode parar aqui. Na sequência eu vou apresentar outro vídeo mostrando como a gente deixa esse script um pouco mais dinâmico para a gente não ter que alterar o script aqui. A gente vai chamar o script, ele vai perguntar uma ação e a gente vai dizer a ação, stop ou start. E ele vai fazer a ação conforme o que a gente definir. Tá? Por hoje é só, até o próximo.